graça e paz. Então, falar hoje sobre essa questão financeira. A minha introdução é o seguinte: eu tenho observado que no YouTube tem muita gente falando assim: um bilionário resolveu revelar quais são os segredos dos judeus que são milionários. Aí ele cita, vários milionários, como por exemplo Silvio Santos é judeu, Roberto Justus é judeu, e tem uma série de outros brasileiros ilustres que são ricos, milionários, até bilionários. Eu acho que o Silvio Santos deve ser milionário, E eles são judeus. Aliás, eu tenho um livro intitulado Os Judeus Mais Famosos do Brasil, Aí tem tanta gente lá que a gente nem sonha que é judeu, mas são judeus. E geralmente aonde o judeu está, ele é próspero financeiramente, É possível que aqui no Acre tenha algumas famílias de judeus ricos. E aí, por exemplo, fora do Brasil, a família Rockefeller, a família Rothschild é considerada a família mais rica do mundo. Eles são judeus, George Soros é conhecido como mega investidor. Hoje ele é o dono da qual é o nome daquela empresa brasileira da FHC? A Vale do Rio Doce, que é uma das empresas mais ricas do Brasil. Então, irmãos, aí a gente fica pensando assim, eu fico meditando. Eu tenho me dedicado a estudar a Bíblia, E tantas outras coisas, que eu sou um estudioso, E eu fiquei pensando assim, um dia um pastor me convidou para eu pregar na célula dele sobre prosperidade no Novo Testamento. Aí eu fui estudar, estudei. E aí quando eu cheguei lá na reunião dele, eu falei: olha, eu não encontrei no Novo Testamento nenhum ensinamento sobre como prosperar. E aí eu lembro que no lugar de eu dar uma aula sobre prosperidade material no Novo Testamento, eu falei sobre o afundamento do Titanic, que os homens mais ricos da América estavam no Titanic. E quando o navio afundou, morreram 1.500 pessoas. E os homens mais ricos, eles dariam toda a sua fortuna para ser salvo, embarcar em alguns botes que sobraram lá. Mas eu meditando nessa questão sobre a questão da riqueza dos judeus, e aí eu percebo que há um perigo do cristão, e que há um perigo da igreja e se misturar com o judaísmo, Esse perigo sempre existe, porque a Bíblia tem 2 testamentos. E aí a igreja corre o risco eu não sei nem se é um risco, mas ela corre o risco de confundir o que é o Evangelho com o Antigo Testamento, que é o judaísmo. É claro que o Evangelho ele está no Antigo Testamento, mas só que ele está assim, de maneira velada, escondida. Não é fácil você encontrar o Evangelho lá no Antigo Testamento, mas ele está lá, só que está escondido. Em alguns pontos aparece até com mais clareza. Mas eu vou dizer para os irmãos o meu entendimento hoje. Sabe por que os judeus são ricos? Porque eles seguem o Antigo Testamento. É um dos motivos, Tem outro que eu acho que eu vou dizer daqui a pouco, eu vou mostrar aqui. Os judeus seguem o Antigo Testamento, o judaísmo. Naturalmente, nem todos os judeus seguem o Antigo Testamento. Tem os judeus seculares, Tem os judeus religiosos. Tem os judeus ortodoxos, que você vai lá em Jerusalém, você vê eles todos de preto lá no bairro dos judeus ortodoxos. Eu já estive lá. Tem até os judeus ultra-ortodoxos, Mas de maneira geral, os judeus eles são ricos. Um dos motivos é porque os ensinamentos sobre a riqueza material estão no Antigo Testamento. Aí eu quero dizer para os irmãos, hoje a título de esclarecimento, e eu acho que é muito importante isso, porque
depois de quase 45 anos de vida cristã, tem coisa que só está me sendo revelada agora. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um vídeo, e aí o autor daquele vídeo, que eu não sei se é um pastor, disse assim: Judas Iscariotes era sobrinho de Caifás. Aí eu disse: rapaz, não sabia disso não. Depois de 45 anos estudando a Bíblia e tantas outras coisas, se o que ele disse é verdade, então só agora estou sabendo que Judas Iscariotes era sobrinho de Caifás, sumo sacerdote Caifás da época de Jesus. Aí eu tenho uma tese que é a seguinte: o conhecimento que chega a mim, ele chega no tempo certo e ele não acontece por acaso, é Deus que traz, não é por acaso. Então, essa questão que eu vou dizer agora para os irmãos é algo que só agora, esse microfone está falhando, não sei se são as pilhas. 1, 2, 3, eu não sei, vamos ver. Então, só me chegou agora. Eu tive alguns vislumbres disso, mas agora estou ficando com maior convicção sobre isso que eu vou dizer agora. O Antigo Testamento ensina como nós podemos prosperar materialmente. O Antigo Testamento ensina sobre prosperidade material, está revelado lá. Só que isso não é o Evangelho, né? Porque a pessoa pode aprender no Antigo Testamento como prosperar, como se tornar rica e bem sucedida, mas ela vai para o inferno quando morrer, né? A pessoa pode seguir os padrões do Antigo Testamento e enriquecer, se tornar próspera, mas ela não está reconciliada com Deus, ela não tem os seus pecados perdoados, ela vai para o inferno quando morrer. Por isso que os judeus, o judaísmo não ensina como ser salvo. Se ensinar, ensina errado, porque a questão da questão da salvação é outra história, é o Novo Testamento, é o Evangelho. Então aí eu percebo assim, vocês observam que geralmente quando eu venho pregar aqui sobre finanças, eu procuro pregar no Novo Testamento para me respaldar. Eu estou pregando no Novo Testamento, é o Evangelho. Mas eu entendo hoje que nós podemos aprender no Antigo Testamento como prosperar financeiramente, né? Mas não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o perdão dos pecados, não tem nada a ver com se reconciliar com Deus, não tem nada a ver com santidade, mas tem a ver com prosperidade material. Aí eu digo, existe os dois testamentos, que é a questão, os dois testamentos, eles têm cosmovisões diferentes, né? O mestre que não leva em consideração a diferença entre os dois testamentos vai criar heresia, e quase toda heresia deriva do fato da pessoa não fazer separação entre os dois testamentos. Aí eu digo para vocês, tudo que está no Antigo Testamento, que versa sobre finanças, sobre prosperidade material, está correto. O cristão pode praticar? Pode. Só que isso não tem nada a ver com o Evangelho nem com a salvação. O Evangelho é outra história. Mas nós podemos, né, seguir os padrões do Antigo Testamento e prosperar financeiramente seguindo os padrões do Antigo Testamento. Agora, se quisermos a salvação, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a santidade, aí é o Novo Testamento corretamente interpretado. Apesar de que é por isso que eu não gosto assim muitas vezes de pregar na oferta, porque poderia falar 1 hora sobre isso. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho outra mensagem que seria a mensagem principal, mas se não der tempo eu acho que vou ficar nessa mesma. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Olha só, Gênesis capítulo 26, os irmãos já conhecem de cor e salteado, muita gente tem pregado sobre esse tema, nesse texto aqui. Então vamos lá. Diz assim: e havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque,
rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Agora vamos pular para o verso 12, olha o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Então vamos dar uma olhada aqui sobre a prosperidade de Isaque, né? Esse texto começa dizendo que havia fome na terra. E aí ele menciona além daquela primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. E aí eu acredito que a primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão, irmãos, está em Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra. Por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então eu creio que em Gênesis 26, o Espírito Santo ele está se reportando a fome que havia, além da fome que houve no dia de Abraão, em Gênesis 12, 10, que Abraão, tangido por aquela fome, desceu ao Egito. E agora, na época de Isaque, filho de Abraão, outra fome. E aí nós sabemos que a palavra fome, ela acontece recorrentemente na Bíblia. Por acaso nós estamos nos últimos dias, creio eu, e está profetizado para os últimos dias fome. Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é um principado que traz a fome. E nós estamos no limiar desses dias. A fome na Europa, agora eu vi alguma manchete aqui no YouTube, a fome está ameaçando a Europa. A guerra da Rússia com a Ucrânia está ameaçando de fome a Europa. Eu nem sabia disso, que a Ucrânia era um dos celeiros do mundo, uma das nações que produzia muito alimento para o resto do mundo. E agora, com essa destruição dos meios de produção da Ucrânia, o Brasil é a bola da vez. O Brasil, dizem que é o celeiro do mundo agora. O maior produtor de alimentos do mundo é o Brasil. Porém, a fome é um fantasma que ameaça o mundo todo. E aqui, irmãos, quando Deus é previdente, Deus orienta, Deus sabe o presente e o futuro, passado, presente e futuro. Em cada texto onde a fome é mencionada, Deus está nos dando dicas para que nós saibamos como sobreviver na época de fome. E aqui nesse caso aqui de Isaque, aí eu digo para vocês, aqui não ensina Isaque como ser salvo, não ensina Isaque como ter os seus pecados perdoados, não ensina Isaque como ter santidade, não ensina Isaque como se reconciliar com Deus.
mas ensina como sobreviver na fome. Será que a fome vai chegar até nós? É claro que a fome já chegou em muitas casas, né? Eu já estou assim, todo dia eu vou dar uma volta lá pelo centro de carro e eu vejo aqueles venezuelanos pedindo esmola, né? Mas aí eu vou mostrar aqui para os irmãos as dicas que Deus está dando aqui. Olha, por causa da fome, o verso primeiro aí da parte B, Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, quando há fome, a tendência do ser humano é ir para outro lugar, né? Eu sei que tem muita criança indo para Santa Catarina e outro lugar, né? Os venezuelanos que estão aí pedindo esmola é porque eles vieram da Venezuela para o Brasil, porque a fome bateu lá. A gente ouviu falar de que já comeram todos os cachorros, todos os gatos, e aí o pessoal fugiu, né? Fala de 4 milhões de venezuelanos. A última vez que me falaram isso, já tinham saído da Venezuela para outros países. E aqui Isaac, como um ser humano normal, quando a fome aconteceu na terra onde ele estava, a terra de Canaã, ele intentou ir para outro lugar, né? Por isso ele foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ele foi para a terra dos filisteus. Só que a saída dele para os filisteus, eu acho que era meio caminho para o Egito, porque com certeza o Egito era uma grande nação, né? Devia ter muito. Lembra da época de José, que teve a fome de José providenciou, que tinha muita comida no Egito, que Isaac pretendia ir para o Egito. Só que quando você volta aí em Gênesis 12, quando houve fome, Abraão foi para o Egito. E Isaac pretendia, seguindo os passos do seu pai, ir para o Egito também. Aí Deus falou com Isaac. A primeira questão é essa, olha. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então nós aqui vamos aprender como sobreviver no meio da fome. Não vamos agir pela nossa própria cabeça, porque pela nossa cabeça a gente vai dizer assim: aí eu vou para os Estados Unidos, outro dia eu vou para Portugal. E eu vi lá aí o brasileiro que está lá chamando a pessoa para os Estados Unidos. Ele mostrou uma relação imensa de brasileiros que está fugindo para lá, indo para lá, né? Porque acha que lá a fome não vai chegar. Essa é a tendência natural nossa, né? Aí o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Quando a fome acontecer, não se mova sem a orientação de Deus, porque Deus apareceu para Isaac. Como foi que ele apareceu? Não sei. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, irmãos, nós somos crentes, nós somos da família de Abraão, espiritualmente falando, e Deus fala conosco. Então, se lembre que Deus fala com você. Peça orientação a Deus. Se a fome chegar, peça para Deus falar com você. Ó, Senhor, eu estou pensando em ir para Santa Catarina, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos, para Portugal, mas o Senhor mesmo, o que é que o Senhor me diz? Com a tua orientação, temos que lembrar que o Novo Testamento diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aí Deus diz para ele, e Deus, olha como é que Deus age. Lá para Abraão, Deus disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem disse que era terra. Vai aí no rumo do nariz, que eu, quando chegar eu vou dizer que terra é. Aqui ele diz a mesma para Isaac, a mesma coisa. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí assim, né? Vamos ver aí. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E aí ele foi para Gerar.
verso 6. Então foi lá que Deus confirmou aí. E aí, irmão, nessa fala de Deus com Isaac, ele vai dizer o seguinte, ó, verso 3: peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então Deus fala para Isaac: olha, eu fiz o juramento para o teu pai, Abraão, e se você fizer do jeito que eu estou mandando, eu vou confirmar o juramento que eu fiz ao seu pai, Abraão. Então, além de nós pedirmos a direção imediata de Deus para onde a gente deve ir, aliás, qualquer mudança na vida do crente tem que pedir orientação a Deus, porque qualquer passo fora da vontade de Deus, a gente pode cair na cilada de Satanás. Mas aqui eu vejo mais uma condição para a gente ser orientado: é ser filho de Abraão. Eu estou dizendo aqui, Isaac era filho de Abraão, nós também somos filhos de Abraão. Isaac era filho biológico, os judeus são filhos biológicos, nós somos filhos espirituais. Mas Gálatas capítulo 3 diz: todos que foste batizados em Cristo vos revestisse de Cristo, e vocês são filhos de Abraão, conforme a promessa, e herdeiros conforme a promessa. Então o crente tem que se lembrar que é filho de Abraão, e Deus tem consideração pelos filhos de Abraão. O Novo Testamento fala várias vezes sobre os filhos de Abraão, que Deus tem consideração. E aí, irmãos, aí vem o verso 12. Eu vou saltar para o verso 12, né? Mas antes do verso 12, tem uma palavrinha aqui, verso 3: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Olha só, essa expressãozinha, eu te abençoarei. É claro que Deus está dando orientação aqui para Isaac, mas Isaac precisa obedecer a Deus, né? Quando Deus fala conosco, ele precisa obedecer a Deus. Aí Deus diz: eu te abençoarei. Aí vem essa questão muito importante: a bênção de Deus é necessária, né? E aí, no verso 12: semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, é necessário semear, né? Porque o Isaac poderia ter dito: ah, Deus está nesse negócio, eu não vou fazer nada. Não, mas ele semeou. Isaac semeou. É diligência, né? Diligência é o contrário da preguiça, né? Tem um preguiçoso e tem um diligente. O livro de Provérbios fala o tempo todo sobre isso. Então Isaac semeou. Você precisa semear. Semear demanda trabalho, né? E demanda fé, porque toda semeadura depende de fé. Porque quando nós semeamos um grão. A gente poderia comer aquele grão, mas a gente semeia pela fé, e Deus vai fazer com que daquele grão nasça 100 grãos, né? Isso é a semeadura. E aí o Novo Testamento vai falar que a semeadura também é a semeadura de contribuição financeira. Isso aí é 2 Coríntios 9:6, né? Mas eu quero enfatizar essa questão, que Isaac só prosperou porque o Senhor o abençoava. No caso do Antigo Testamento, aí eu vou dizer aqui, no caso do Antigo Testamento, a bênção de Deus, ela tinha como consequência a prosperidade material, o enriquecimento, a longevidade, a multiplicação de filhos biológicos. Isso tudo era a bênção de Deus. Para que isso acontecesse, Deus tinha que abençoar. Só, irmãos, que quando chega no Novo Testamento, a bênção de Deus, ela muda. Eu quero examinar com os irmãos um versículo que é muito polêmico, mas eu creio que Deus me deu já a resposta para ele. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Olha só, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis.
Irmãos, eu já me debrucei tanto desse versículo aqui. Meu Deus, o que quer dizer mesmo? Quer dizer que Jesus, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós se enriquecêssemos. É o que ele está dizendo. E aí, muitos estudos já têm sido feitos sobre esse versículo, mas eu creio que o sentido é esse, olha. Jesus se fez pobre. Jesus era rico? É rico. Jesus é o dono de tudo. Olha, o Novo Testamento revela que quem criou todas as coisas foi Jesus. Foi Deus que mandou, mas Jesus que criou. Por meio dele, né, todas as coisas foram criadas. Ele é o dono de tudo. É claro que Deus, o Pai, é o dono de tudo. Só que assim, Deus ama tanto o seu Filho Jesus, que tudo que Deus faz é para dar para o seu Filho. Deus tem um prazer tão grande em Jesus, que tudo que Deus fez, que criou, é para dar para o seu Filho. Então Jesus se tornou o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Por isso que João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, e aqui Paulo está dizendo o seguinte: Jesus, sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Ele diz por amor de vós, né? Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Aí a minha pergunta é, eu já vi vários estudos sobre isso: Jesus era pobre aqui na terra? Era. Todo o Novo Testamento mostra, ele nasceu numa família pobre, que no dia que ele foi apresentado no templo, a família de Jesus ofertou a oferta de família pobre, que era um par de rolas ou 2 pombinhos. Era a oferta de família pobre. Eu acho que ele nasceu na manjedoura, e os magos que vieram do Oriente ofertaram ouro, incenso e mirra, porque a família dele não tinha dinheiro para ajudar a criar o menino. E quando ele entrou em Jerusalém montado num jumento, Mateus cita a profecia de Zacarias 9:9, que diz lá: vem aí o teu rei. Algumas traduções traz manso, mas a outra diz pobre. Aí os tradutores se revezam, né? Divergem. Mas eu creio que o sentido é pobre, porque diz assim: olha, ele vem montado num jumentinho, filho do animal de carga. Ou seja, o jumentinho era pobre que andava no jumentinho. É claro que eu sei que lá no Antigo Testamento, até o próprio rei Davi tinha uma jumenta que era dele. Que quando ele foi ungir Salomão rei, ele montou na jumenta dele. Mas no normal, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de animal de carga, porque ele era pobre. Jesus era pobre. Só que é o seguinte: como Jesus era o Filho de Deus, nunca faltou nada que ele precisava. Tudo que ele precisava era providenciado na hora, mas era tudo emprestado. Outras pessoas que providenciavam para ele. Mas ele era pobre. Tecnicamente falando, ele era pobre. Então, irmãos, Jesus, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Ele andou como pobre aqui na terra. Aí ele diz assim: para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aí vem essa segunda parte aqui. Nós temos que enriquecer pela pobreza de Jesus, mas essa riqueza aqui é material? Não, aí é que a coisa pega, né? Essa riqueza aqui não é material. A riqueza que Jesus veio nos dar é riqueza espiritual. Aí já quebra um bocado de coisa aí, né? Como é que eu provo isso? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 5. Olha que o mesmo Paulo vai dizer: porque em tudo fostes enriquecidos nele em Jesus, né? Em toda palavra e em todo conhecimento. A riqueza é disso aqui: palavra e conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Olha aqui, irmãos, a riqueza do crente são dons espirituais. Espiritual.
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para que nós nos tornássemos ricos espiritualmente. Todo crente tem um potencial para ser espiritualmente rico, espiritualmente, porque foi isso que Jesus conquistou. Ele se tornou pobre materialmente para nos tornar ricos espiritualmente. Esse é o sentido. E a riqueza espiritual, isso é o Evangelho que ele veio trazer. São os dons espirituais, é a presença do Espírito Santo, é que produz a santificação, é que produz a nossa salvação, vem daí, é isso aí. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, o que dar ao homem em troca da sua alma. E para encerrar, Efésios 1:3. Olha o que diz aí. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Lembra lá, irmão, que Isaac, ele prosperou porque o Senhor o abençoava. Olha aqui. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. E eu disse para vocês, no caso de Isaac, no Antigo Testamento, as bênçãos eram prosperidade material. Agora, no caso aqui diz, com todas as bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Aí ele vai dizer, nos lugares celestiais em Cristo. Eu já vi até um amigo meu que é apóstolo pregar desse texto e incluir aqui as bênçãos materiais, mas isso não é correto. Aqui ele fala especificamente bênçãos espirituais. Agora, é proibido o crente ter bênçãos materiais? Não. Só que isso no Evangelho nem é prioridade. Se Satanás conseguir a inversão de valores da nossa vida, que nós coloquemos as bênçãos materiais na frente das bênçãos espirituais, nós estaremos em maus lençóis. O Evangelho são as bênçãos espirituais que redundam na salvação, mas o Antigo Testamento está aí, até mesmo talvez eu vou passar de novo, para dizer, ensinar como é que nós podemos prosperar materialmente. Nós só temos que tomar cuidado para não fazer essa inversão, colocar a prosperidade material na frente da prosperidade espiritual, porque aí Satanás teria nos derrotado. Por isso que Jesus disse, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aliás, foi Paulo que disse isso. Amém. Ficar em pé.